Paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. E neste dia quero aqui meditar juntamente com os irmãos o provérbio de número 7. É uma leitura um pouco extensa, mas peço que os irmãos me acompanhem. Provérbios de número 7. Traz como título Contra a Mulher Adúltera. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Obedece os meus mandamentos e vive. Guarda a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama de parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que elogia com suas palavras. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, ao findar do dia, na tenebrosa noite e na escuridão, eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuta de coração. Esta era alvoroçadora e irrequieta. Não paravam em sua casa os seus pés, agora por fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele, o beijou, descaradamente lhe disse: A carne de sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isto, saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com colchas bordadas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Alegremo-nos com amores. Porque meu marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saco de dinheiro. Voltará para casa só no dia marcado. Assim, o seduziu com as palavras muito suaves e o persuadiu com elogios dos seus lábios. E ele logo a segue como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. Caminhos de sepultura são a sua casa, que descem às câmaras da morte. Meus amados ouvintes, neste dia de hoje o Senhor me traz a meditação para juntamente compartilhar com os irmãos sobre os perigos da imoralidade sexual. O apóstolo Paulo, quando escreve sua carta aos Coríntios, ele vai dizer aos irmãos lá de Corinto, no capítulo 16, do versículo 18 ao 20, ele vai alertar na primeira carta, ele vai dizer: foge da imoralidade sexual. Por quê? Porque a imoralidade sexual é um caminho de morte. A Bíblia, ela vai nos dizer que o ato sexual é algo permitido por Deus dentro do leito do casamento. Quando Deus ele faz ali Adão, a Bíblia vai dizer que Deus ele viu que não era bom que o homem ficasse só. Então Deus ali ele coloca um sono sobre Adão
e faz ali da costela de Adão uma companheira, a qual chama-se Eva. E então diz que Adão e Eva se tornam ali o primeiro casal, da maneira como Deus desejasse que fosse. Porém, o homem, após a queda, por diversas vezes e por toda a história da humanidade, tem caído nas terríveis garras da imoralidade sexual. Pecado terrível, pecado que destrói o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Pecado que faz com que as pessoas se tornem cegas espiritualmente. E da imoralidade sexual surgem diversos pecados. Nós temos, através da imoralidade sexual, nós temos o adultério, que é o pecado quando uma pessoa que é casada, ela tem relações com alguém fora do seu casamento. Temos a questão da fornicação, que é o relacionamento sexual entre namorados ou entre pessoas que não são casadas. Temos a questão da prostituição quando envolve dinheiro. Temos também a questão da pedofilia, quando há abuso de menores. A questão da pornografia, onde muitos estão escravos, viciados, mergulhados nesse vício. E estão cada vez mais longe do Senhor. E a Bíblia, Deus, como um Pai amoroso, Ele quer nos alertar sobre os perigos dessa caminhada. Andar nessa terra, viver nessa terra, uma terra contaminada pelo pecado, é desafiador a todos os cristãos, porque diariamente todos nós somos bombardeados com conteúdos pornográficos a todo momento. Temos muitas das vezes em outdoors de propaganda de roupas íntimas de mulheres. Temos a questão de comerciais de televisão que muitas das vezes vão explorar o lado pornográfico. E isso é necessário que os filhos de Deus tirem da sua vida. Eliminem isso da sua vida. O Senhor diz a Josué: santificai o povo e amanhã eu farei maravilhas. Deus deseja para si um povo santo, um povo separado, que não vive conforme as pessoas do mundo. Hoje nós temos também a questão da música secular, onde a imoralidade sexual é exaltada como se fosse algo bonito. No funk, no sertanejo, como se isso fosse algo da cultura brasileira, mas a cultura brasileira não faz parte dessas coisas. Isso é cultura do pecado, do homem caído. Viver de acordo com a imoralidade sexual é viver um padrão pecaminoso que desagrada a Deus. E Deus não deseja isso do seu povo, Deus quer um povo santo separado. Nossa forma de vestir fala ao mundo. Devemos vestir com pudor, com decência. Nossas atitudes falam ao mundo. Nosso palavreado fala ao mundo. Se somos verdadeiramente cristãos ou não. E o Provérbios, número 7, ao qual nós lemos, é muito sério o que diz no final desse texto. Ele diz que a mulher adúltera, ela seduz um jovem falto de entendimento. Quantos jovens estão caindo na imoralidade sexual, se tornando escravos da pornografia? E isso depois impacta seriamente na sua vida adulta. Por isso, jovens, é momento de santificar ao Senhor. Bom é para o jovem suportar o jugo da sua mocidade. E essa então mulher adúltera, ela seduz esse jovem e leva ele para a sua cama.
E olha o que vai dizer Provérbios, capítulo 7, versículo de número 22. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, como vai um insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração e não te deixes perder nas suas veredas. Porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. Caminhos de sepultura são a sua casa, que descem às câmaras da morte. Há muitos artistas, cantores, que exploram a imoralidade sexual para obterem fama, prestígio, privilégio, status nessa sociedade. Mas o cristão autêntico, ele não segue esse tipo de conteúdo. As plataformas digitais, as redes sociais exploram esse tipo de conteúdo. Mas o crente, ele deve eliminar isso da sua vida. Ele não deve viver seguindo um padrão de vida imoral sexualmente. Porque a Bíblia deixa claro, é um caminho de sepultura, é um caminho de morte e morte eterna. Mas hoje o Senhor nos traz essa reflexão. O Senhor colocou no meu coração esse texto, e se alguém está ouvindo essa mensagem nessa manhã, que de repente tem tropeçado em alguma área na questão da imoralidade sexual, o Senhor hoje te chama ao arrependimento. O Senhor hoje te chama, Ele diz, tornar-vos a mim. Venha à fonte da salvação, porque o Senhor nosso Deus, Ele é poderoso para salvar. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. Cristo oferece a liberdade. Você não precisa de viver uma vida imoral para ter satisfação nessa vida. O que nós precisamos é de Jesus Cristo. Cristo nos é suficiente. Então, abandone a prática da imoralidade sexual. Abandone, porque se você não abandonar o caminho de sepultura que desce às câmaras da morte, é o caminho que você está trilhando. Mas nesse dia, o Senhor te convida a trilhar um novo caminho. O caminho que é a verdade e a vida, que é Cristo Jesus. Na qual há a verdadeira liberdade. Na qual todos são chamados para serem participantes das bênçãos espirituais em Cristo. Na qual todos são chamados à santidade. São chamados a pertencer à família de Deus. A pertencer ao povo de Deus. E um dia, essa família de Deus irá morar juntamente com Cristo no novo céu e na nova terra que o Senhor tem prometido para aqueles que servem ao Senhor. Então hoje é dia para arrepender dos pecados, pedir perdão, abandonar a velha vida e seguir a Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um neste dia. Amém.